Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem me assiste. Bem, aqui continuando a aula de modelagem de tópicos, eu vou ensinar agora, que é algo bem mais prático no sentido dos dados próprios de vocês, para quem quer fazer a modelagem de tópicos, a partir da seguinte pergunta: e se eu tiver os meus dados, como é que eu faço para colocar dentro usando o BERTOPIC? Certo? Até aqui eu só ensinei você a usar os dados de exemplo do tutorial, que são esses. Depois que você clica aqui para instalar as ferramentas, você tem os dados de exemplo, que são o quê? Aquele dataset de milhares de artigos no Archive, que é o repositório de pré-prints, onde ele vai filtrar por títulos e resumos, certo? Abstracts e títulos aqui. E aí, no caso de vocês, vocês vão, após uma revisão da literatura, uma revisão sistemática, enfim, os dados que vocês montarem para fazer essa análise, logicamente vocês vão ter em arquivos locais, seja em Excel, seja em formato JSON, para quem já está acostumado aí em consumo de APIs de serviços, Enfim, aí você pode fazer de duas formas. Eu adaptei o script final, que eu vou disponibilizar para vocês, chama BERTOPIC, modelagem de tópicos, curso IA na prática científica. Eu criei dois outros passos para, caso você tenha um arquivo JSON ou um arquivo CSV, que eu vou mostrar aqui como funciona, que é um arquivo separado com um delimitador, que pode ser aberto no Excel, no LibreOffice, por exemplo. E como você coloca ele aqui dentro para ser lido pelo programa de modelagem de tópicos, pelo BERTOPIC. Então, tem um passozinho inicial aqui, eu até comentei, caso seus dados estejam em arquivo local, ou seja, você tenha a propriedade do arquivo, pule para o próximo bloco. Ou seja, se você não quiser usar os dados de exemplo do tutorial, certo? Então, esse passo aqui, pessoal, ele vai fazer o seguinte: ele vai conectar no seu Drive, no seu serviço Drive do Google, tá bom? Então, esse passo aqui é para pedir autorização para conectar no seu Drive. Aí você vem aqui, conecta, tá certo? Ele vai pedir uma autorizaçãozinha para poder ler os arquivos do seu Drive, a partir do BERTOPIC, você vem permitir, tá certo? E a partir de então, depois disso, ele vai ativar o acesso e vai conseguir ler esses arquivos, esse serviço Drive. E a partir daí você vai colocar o arquivo lá dentro, tá certo? Foi montado, tá bom? Se eu clicar aqui em atualizar, apareceu aqui já, Drive, My Drive. My Drive tem todos os meus arquivos de Drive que estão lá dentro, tá bom? Ele conseguiu montar. E aí, eu tenho duas opções. Ou montar em formato JSON, que deixa eu mostrar para vocês como é a cara. Olha só. Formato JSON, ele te dá o formato original dos dados de exemplo lá, certo? Então, você pode organizar os dados em bloco, onde cada unidade de artigo, metadado, é um bloquinho desse, onde eu tenho autor, título, abstract, resumo. Aqui eu fiz só como exemplo, não botei o abstract inteiro, tá? Este paper tem um propósito, tal. Certo? Eu gerei uma série de blocos de metadado de artigo aqui só para exemplificar os dados de vocês, tá certo? Creio que muita gente não trabalha dessa forma com JSON, mas algumas pessoas vão consumir API de serviços, para quem tem um uso mais avançado, e vai conseguir puxar esses dados em JSON, certo? Ou, às vezes, uma plataforma te dá a disponibilidade para você exportar os metadados de artigo em formato JSON. Aí existem duas formas. Essa e arquivo CSV, que é essa forma aqui, tá bom? Que é o que muita gente já está acostumado.
onde eu tenho cada coluna o metadado e em cada linha o artigo. Né? Então, assim, eu tenho os autores, ó, o título do artigo em questão, os comentários, e você vai passando aqui, ó, abstract, data, certo? Essa é a forma mais usual de se fazer uma curadoria de dados para serem analisados. Inclusive várias plataformas, né? Portal de Periódicos da CAPES, Scopus, Web of Science, Dimensions, eles já exportam em formato CSV. Então aqui já é uma mão na roda para você usar dentro do Bird Topic, certo? Então, com base nesses dois arquivos, você pode lê-los da seguinte forma. O primeiro bloco, ele lê JSON. Eu até coloco aqui como o formato JSON ele pode se comportar. Formato, tá? E aí, olha só, ele lê o arquivo que está dentro do seu drive. Tá aí o motivo para você montar o drive, certo? E ele vai procurar o arquivo mydrive dataset.json. Só que o arquivo não está dentro do drive ainda. Eu venho aqui, ó, faço upload desse arquivo. Olha só, estou fazendo upload. Você vem aqui, é só clicar em upload, tá bom? Aí você carrega o arquivo para dentro. Carregou o arquivo para dentro, ele já vai conseguir ler esse caminho, certo? mydrive dataset.json. E a partir daí ele vai carregar o arquivo e extrair só abstracts e títulos. Só resumos e títulos, tá certo? Então, se eu clicar aqui, ele já vai ter, ó, já conseguiu ler, o arquivo é pequeno, tá bom? Se eu vir aqui, ó, nesse carinha e clicar aqui para ele dizer qual é o título 5, o quinto título, né? Ó, Natural Language Process. Vamos lá no JSON e vamos ver o quinto título. Aqui ele está contando do zero, ele está contando do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Natural Language Process. Tá vendo? Abstract. This paper discusses the hurdles. Vamos lá ver o abstract. Ensinei para vocês. Comentar significa colocar esse hashtag e desabilitar a ativação. Então, eu não quero mais títulos, eu quero o abstract 5, quinto, né? Esse paper discussion, isso prova que ele conseguiu carregar os dados do JSON, certo? Mas, eu não quero JSON, eu quero CSV, tá certo? Vá para o segundo bloco. Aqui o primeiro, ó, não precisa executar o primeiro, se não tiver em JSON. Se tiver em CSV, já pule logo direto para esse. Tá bom? E o exemplo do CSV são colunas, né, linhas separadas por delimitador, onde um delimitador é um símbolo específico. No caso aqui é um ponto e vírgula. Mas você pode fazer isso através do Excel ou LibreOffice, como eu mostrei. Aí ele vai ser lido em formato de colunas, para ficar tudo bonitinho aqui graficamente. E aí, da mesma forma, você vai ter que fazer upload do arquivo para dentro do seu drive. Venho aqui, upload, dataset CSV, e quando ele terminar aqui, ó, pronto. Quando terminou, vou clicar aqui em ler. Olha, já conseguiu ler. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para saber se ele realmente carregou. This paper discusses. Vamos fazer aqui 3. Terceiro resumo. This article reviews the latest advancement. Vamos lá no arquivo CSV e vamos ver quem é o terceiro. Então, 0, sempre conta o primeiro como 0, 1, 2, 3. Vamos lá, o abstract do terceiro.
This article reviews the latest advancements. Aqui, ó. Certo? Conseguiu ler sem problemas. Tá bom? Então é isso, pessoal. A parte 2 dessa aula foi muito mais... foi menor, né? Um tempo muito menor comparado à outra. E aí, a partir daqui, você siga normalmente como na aula anterior, né? Praticando as suas análises. E aqui foi só para demonstrar como, de fato, você consegue ler um arquivo local em que você já está trabalhando e já fazendo uma espécie de revisão sistemática para poder analisar os seus dados. Tá bom? Não era justo eu só apresentar a ferramenta com dados de exemplo, né? Você realmente quer usar com os seus dados. Então tá aqui a forma como você faz isso. Tá certo? Um abraço e até mais.